Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos falar sobre HTML. E a questão é, existe um grande debate, na verdade nem debate, né? Existe já um consenso, né? Que HTML não é uma linguagem de programação. E aí muitas vezes, por exemplo, o iniciante, o cara está começando lá e aí ele está pesquisando, por onde eu começo, que linguagem eu vou aprender agora, tal. E aí muitas das vezes é sugerido a ele, ou ele encontra, enfim, ele acha mais fácil, etc., aprender primeiro HTML, depois ele vai para o CSS, depois HTML5, CSS3, etc. Enfim, aí ele começa no HTML. Mas aí no momento que ele começa, ele está empolgado, etc., criou a primeira coisinha. O que acontece? Ele vai compartilhar com os amigos ou com algum programador que ele conheça e a primeira coisa que o cara fala é: cara, HTML não é linguagem de programação, então você não é programador. Então, isso ele é verdade e não é verdade. E eu vou te falar agora, eu vou explicar um pouquinho mais o contexto, tá? Para você entender de verdade por que você deve considerar, talvez, você é programador mais experiente, considera um pouquinho HTML como linguagem de programação, beleza? Olha só, vou te explicar. O HTML, o L na verdade de HTML significa linguagem, né? Language, que significa linguagem. Então, o HTML é uma linguagem de marcação. Em outras palavras, a gente pode considerar ou inserir ela na categoria de linguagens de programações declarativas. Ao contrário, por exemplo, de PHP, JavaScript ou Java, C++, etc., que são linguagens de programação imperativas, beleza? Existe a linguagem de programação declarativa e a imperativa. O problema é que as linguagens de programação declarativas, elas não são consideradas pela comunidade como linguagem de programação efetivamente. Por quê? Porque elas não processam dados e porque elas não têm condicionais, tá? Existem outros fatores também, mas os principais para ser uma linguagem de programação efetiva, tem que ter, né, processamento de dados, ou seja, eu tenho que definir variáveis, usar variáveis, etc. E eu tenho que ter condicionais, ou seja, se alguma coisa acontecer, eu faço outra coisa, beleza? Então, isso é função das linguagens de programação imperativas. As linguagens de programações declarativas, elas fazem declarações, basicamente. Então, elas dizem como tem que ser o resultado. O HTML é um exemplo. Ele diz como tem que ser o resultado daquela página, como deve estar estruturada aquela página. Só que o navegador ou qualquer outro processador que vai interpretar esse HTML, ele é quem vai fazer realmente o processamento. Então, não é no HTML que é feito o processamento, e sim quem lê esse HTML. Beleza? Então, esse é o ponto 1 para a gente entender. O ponto 2 é o seguinte. O que é que também é considerado como uma linguagem de programação declarativa? Em servidores, por exemplo, a gente tem vários arquivos de configuração, em que basicamente eles dizem como determinadas funcionalidades ou como determinadas ferramentas do servidor devem funcionar. Um firewall, por exemplo, enfim, o próprio sistema de configuração do servidor, ele é considerado, aquele arquivozinho, né, o código que tem dentro daquele arquivo, é considerado linguagem de programação declarativa, tá? Então ela vai dizer como deve se comportar aquela ferramenta, mas não necessariamente lá dentro você vai botar condicionais, lá dentro você vai botar processamento de dados, nada disso vai acontecer nesse código, tudo bem? Então, vamos lá. Eu quero que você entenda primeiro a parte técnica científica do negócio. Entendendo isso, passa para frente. Agora vamos para a prática mesmo, que é o seguinte. Uma linguagem de programação, principalmente para quem está iniciando, tá? O HTML, por exemplo, ela é o primeiro contato que o cara vai ter com a programação em si. Então, a partir do HTML, ele vai começar a criar as estruturazinhas. Depois, ele vai estilizar essas estruturas com o CSS. Depois, ele usa, por exemplo, JavaScript para brincar um pouquinho, dinamizar um pouquinho o processo. Depois, PHP, ou C++, ou Python, ou enfim, o que moleste ele quiser fazer depois. Só que, muitas vezes, a porta de entrada para a programação é o HTML. Então, por isso que é um pouco ruim quando, por exemplo, um iniciante começa lá no HTML, começa a aprender HTML, que inclusive é a primeira coisa ensinada em todos os cursos de programação presencial, por exemplo. Então, o cara aprende lá HTML e aí ele vai compartilhar o que ele está conseguindo fazer. E aí chega alguém e diz logo, ó, isso aí que você está fazendo não é programação. Então, já desanima, né? Então, essa é a dica maior que eu quero que você entenda. Considera um pouquinho
a HTML como linguagem de programação, até porque ela está presente em todas as outras linguagens, claro, as que são destinadas para a web, né? Elas usam o HTML no fim das contas, então lá dentro você vai encontrar HTML, tá? Então é o primeiro passo, não faz com que o cara, assim que está começando, já diga logo, estou aprendendo um negócio errado logo de cara? Claro que não, né? Então, beleza, entendemos agora, claro, HTML não é considerado uma linguagem de programação, apesar de ser classificada em uma categoria chamada linguagem de programação declarativa. E apesar de ter o L, o L de HTML, ser linguagem, beleza? Mas, convencionalmente, ela não é considerada uma linguagem de programação em si, tudo bem? Mas é a porta de entrada para você se tornar um programador. Beleza? Então, espero que você tenha entendido um pouquinho mais para quem tem dúvidas, né? Porque o pessoal fala que HTML não é linguagem, etc. Então, tá aqui um vídeo para explicar um pouquinho mais tecnicamente e na prática para você. Beleza? Espero que você tenha gostado e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! E se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, tá? Valeu!